Olá, aluno, tudo bem? Voltamos aqui agora, nós vamos corrigir o nosso simulado aí, nosso terceiro simulado. Eu creio que vocês devem ter ido bem, né? A matéria é mais tranquila, né? Mas tem gente que penou aí em algumas questões. O bloco 1, voltando àquela ideia, o bloco 1 são questões que vocês viram na meta, o bloco 2 aprofunda nessas questões e o bloco 3, um bloco de revisão. Espera-se que vocês tenham ido bem no bloco 1. É muito importante, vocês que estão fazendo as metas, gente, cumprir aquilo exatamente que eu peço na meta e dividir da forma que eu falei. Começa a meta já na segunda, né? A meta é naturalmente colocada no domingo. Na segunda você começa, já assiste alguns vídeos. Na terça assiste alguns. Quarta, sempre separa 1h20, 1h30 para vocês cumprirem essa meta toda, todos os dias. Tá? A informática é a principal matéria na sua prova se você for fazer a prova da Polícia Federal. E a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, que tem gente que está acompanhando aí também, ela também não vão vir poucas questões não. Então você tem que realmente separar um tempo maior para o estudo dessa matéria. Né? Não estou dizendo que você tem que estudar o dia todo informática, mas 1 hora, 1h20, 1h10 de informática todo dia para você cumprir suas metas. Agora não dá para você na quinta-feira não ter assistido, né, as videoaulas pelo menos, porque tem ainda o PDF para você ler, tem ainda os resumos para fazer. Então segue igual tá lá, gente. Volta lá, vamos lá, bota na tela. Vamos fazer a primeira questão. A computação em nuvem é um tipo de computação que distribui computação, armazenamento, ficou estranho, né? Computação, armazenamento e até mesmo aplicativos como um serviço disponibilizado via internet. O software as a service é uma modalidade de serviço de computação em nuvem que disponibiliza o uso de um ou mais aplicativos, softwares na nuvem, programas, aplicativos como editor de texto, planilha eletrônica, pela internet, como por exemplo o Microsoft Windows Azure. É aqui que está o erro. Microsoft Windows Azure não é uma solução de computação em nuvem SaaS. Aqui nós vamos ter plataforma na nuvem para desenvolvedor e aqui nós vamos ter também infraestrutura na nuvem. Hoje o Windows Azure, a Microsoft através dele oferece soluções em PaaS e IaaS, mas SaaS não. Serviço da Microsoft SaaS da Microsoft, que é software. A Microsoft oferece, por exemplo, o Microsoft Office Web Apps, que são os aplicativos do Office na nuvem. E também a Microsoft oferece o Office 365, que são os aplicativos do Office na nuvem, mais outras ferramentas de produtividade. E o Google oferece o Google Docs, né? SaaS também, Gmail é SaaS também, né? O próprio Outlook Web, né? Que a Microsoft oferece o Outlook Web, que são as ferramentas do Outlook na nuvem. Então isso aqui seria SaaS. Agora, Windows Azure não. Vamos lá. Segunda questão, questão de número 2, segundo o NIST, que é um instituto internacional que define padrões de computação em nuvem, IaaS, Telnet, SaaS e UDP são modelos de serviço em nuvem. Questão muito fácil, tá errada. SaaS tudo bem, IaaS tudo bem, SaaS tudo bem. Telnet, acesso remoto, UDP, protocolo de transporte, questão errada. 3. Uma intranet pode ser considerada a interligação de redes internas de uma organização que possui funcionamento semelhante à da internet. Beleza? Intranet, net rede, intra-interna, utiliza os mesmos serviços, os mesmos programas e os mesmos protocolos, ou seja, também é baseado na pilha de comunicação TCP/IP. Mas totalmente diferente no que se diz respeito à família de protocolo. Aí errou a questão. Nunca esqueça, né? A intranet é uma rede interna que utiliza os mesmos serviços, os mesmos programas e os mesmos protocolos, só que o acesso é restrito a quem tem essa autorização. Tudo bem? A Polícia Federal tem uma intranet e a Polícia Federal pode disponibilizar essa intranet para acesso para pessoas que estão fora, mas essas pessoas que estão fora vão acessar via internet com login, senha, matrícula, um certificado digital. Quando a Polícia Federal oferece uma extensão da intranet para quem está fora, por exemplo, a Polícia Civil de todos os estados acessarem, aí estamos falando da extranet. A extranet é quando você acessa de fora a intranet de uma organização.
A extranet precisa que você esteja longe e utilize a internet, porque senão como é que você acessa a intranet da organização? Agora, toma muito cuidado. Intranet não necessariamente precisa de internet, tá? Por exemplo, eu tenho uma intranet aqui no Estúdio Aulas. Aqui é um andar embaixo e um andar em cima. A gente usa o intranet aqui para acessar os sistemas do Estúdio Aulas aqui dentro, através de página, através do protocolo TCP/IP. E a rede aqui funciona, mesmo sem internet. Um dia desse, a internet daqui quebrou um cabo de fibra ótica lá fora e a internet não conseguia chegar aqui dentro. A conexão com a internet não existia, mas a intranet aqui funcionava normalmente. Então a intranet, presta muita atenção, usa os mesmos serviços, os mesmos programas, os mesmos protocolos da internet, mas ela funciona sem internet. Tem nada a ver ela funcionar só com internet. Ela é uma rede interna, tá? Só para você não cair nesse pega. Volta lá. Então, matamos a questão 3, vamos para a questão 4. Para a busca de arquivos no formato PDF, você vai buscar arquivos PDF na internet, exclusivamente que contenham a frase exata, regimento interno. Então, você quer pesquisar páginas que tenham essa expressão, regimento interno da Polícia Civil, no Google. Deve ser usada a expressão file type regimento interno Polícia Civil. Questão tranquilaça para quem estudou aí o nosso material, questão correta. Então, por exemplo, se eu quero uma planilha de gastos, uma planilha do Excel de gastos, eu coloco lá, planilha, entre aspas, para dar uma pesquisa mais exata, porque eu não quero que pesquise qualquer coisa relacionada à planilha. Eu quero planilha de gastos do jeito que está escrito. Exatamente como está escrito, coloco entre aspas. Pesquisa exata. E aí na frente eu falo, ó, eu não quero páginas que falam sobre planilha de gastos. Eu quero páginas que falam sobre planilhas de gastos, mas que tenham arquivos do Excel. Esse XLSX aqui quer dizer arquivo do Excel. Então vai vir realmente planilhas do Excel com esse título, planilha de gastos. Então a questão aí está correta, vamos para a questão 5. O filtro do Smart Screen, que vocês também viram, o filtro do Smart Screen, é um recurso do Google. Aí está errado, do Google Chrome não. Isso aqui é um recurso do Internet Explorer da Microsoft ou do Edge da Microsoft, que é o novo navegador da Microsoft que vem no Windows 10, né? Esse recurso é dele, mas vamos ver o que ele fala. Que ajuda a detectar sites que já foram denunciados como phishing. Beleza. O filtro do Smart Screen também pode ajudar a protegê-lo da instalação de softwares mais intencionados. O restante está certo, o erro está aqui, ó, Google Chrome. A ferramenta que faz isso aí no Google Chrome, ela é chamada de navegação segura. Então veja, existem algumas ameaças ao usuário navegador de páginas. Quando você vai navegar uma página, existem algumas ameaças. A página pode ser que seja uma isca do golpe de phishing, uma página que está ali para você colocar seus dados e ele capturar seus dados. A página pode ser que ela tenha sido vítima de um XSS, que é um inject, um script, uma injeção de script na página. Você acessa a página e aí você é infectado. Ou essa página também pode ter um programa malicioso dentro de algum arquivo que você vai baixar. Isso aqui acontece quando você faz um download na página. Então, isso aqui são algumas ameaças a vocês, usuários, quando vocês visitam alguma página. Algumas ameaças. Beleza? Para proteger contra essas ameaças, ou pelo menos amenizar, mitigar quer dizer amenizar, porque não é 100%, você tem ferramentas no Google. No Google é chamado de navegação segura, que vai verificar em uma lista negra se o site que você está visitando já foi denunciado, navegação segura. Ou o filtro do Smart Screen, que é ferramenta do Internet Explorer, ou do Edge, ou uma ferramenta chamada de Watch, que é no Firefox. Então o Watch é do Firefox, só que a ferramenta Watch, ela é um plugin. Quer dizer que para ser instalado, ou para ter essas funcionalidades
de proteção contra essas ameaças, no Firefox eu tenho que instalar um plugin, um complemento, eu tenho que instalar para ele trazer essa funcionalidade, não é nativo dele. Então, navegação segura, filtro do Smart Screen e o Watch faz essa mesma coisa. Pode detectar phishing, pode detectar que o download tem algum programa instalado, algum programa malicioso no download, ele consegue fazer o filtro do arquivo, né? Ele filtra um arquivo que está fazendo download. Mas tudo isso aqui é feito, verificado essas ameaças, são verificadas essas ameaças em uma lista negra, uma lista, olha para cá, uma lista de sites que foram denunciados. Então, no Internet Explorer, por exemplo, ou no Edge, eu entro no site, se eu fui vítima do site de algum problema, eu vou lá, uso a ferramenta filtro do Smart Screen para denunciar. Aí lá tem lá, denunciar. E quando eu denuncio, relatar, né? Lá tem relatar. Aí a Microsoft recebe essa denúncia, apura se realmente existe e coloca na lista negra. Aí alguém acessa o site, o filtro do Smart Screen fala, ó, esse site já foi denunciado como falso. Certo? Então o Internet Explorer já, na mesma ferramenta, já tem a possibilidade de denúncia. No Google Chrome, não. No Google Chrome, você tem que instalar um plugin para você denunciar. Você instala um plugin, uma ferramenta que permite você denunciar sites falsos, que vão para a lista negra do Google, e aí a navegação segura, quando você entrar em um site desse, ele bota uma tela vermelha falando que é uma determinada ameaça. Então, volta lá, a questão aqui, ela está errada, só essa parte aqui do Google Chrome, tá? Questão 6. Quando um agente de polícia contrata um serviço de computação em nuvem do tipo PaaS, que é plataforma, demandará do mesmo um maior conhecimento de ferramentas de gestão da infraestrutura, especialmente as relacionadas à administração de dados, quando comparada à contratação de um serviço do tipo SaaS. Veja, essa questão, eu criei essa questão, né, e eu apliquei na turma de quinta-feira e realmente teve um questionamento aqui, ó. Vamos lá, a gente tem um questionamento bem aqui, ó. Realmente, se o agente de polícia contratar plataforma na nuvem, como essa questão é elaborada, né, gera essa dúvida. Plataforma na nuvem são plataformas de desenvolvimento. Tem que ter realmente um maior conhecimento, né? O agente, para usar a plataforma de desenvolvimento, ele tem uma série de ferramentas para desenvolvimento de banco de dados, de programas, ele tem que ter realmente um maior conhecimento. Só que aqui ele fala que tem que ter conhecimento sobre ferramenta de gestão de infraestrutura. Então aqui ficou uma dúvida se no lugar de PaaS não seria IaaS, né? Então essa questão ficou muito questionada, né? Porque eu dei ela como certa, mas realmente ela ficou estranha quando fala gestão da infraestrutura, tá? Então, quando a gente fala gestão da infraestrutura, está mais relacionada ao IaaS. E é muito importante, eu vou colocar essa questão como errada aqui, mas é muito importante a gente entender, é claro que uma questão dessa seria muito questionável, porque quando você tem o uso das plataformas de desenvolvimento, tem algumas coisas que você pode ali realmente fazer alterações, né? Por exemplo, a administração de dados, né? Porque quando você tem PaaS, você tem ferramentas para o desenvolvimento de banco de dados, desenvolvimento de programa, e realmente você tem que ter um conhecimento maior do que quando você só usa o programa, né? Que é o SaaS. O SaaS é só para usar, é só o software. Você não tem que mexer com infraestrutura, com nada. Então ficou questionável demais, eu coloquei como errada, tá? Agora, eu tinha corrigido ali numa loucura na quinta-feira, numa rapidez danada, quinta-feira sempre é muito pesado, aqui eu coloquei como é. Mas é importante demais eu falar algumas coisas para vocês. O objetivo aqui é a gente tirar essas dúvidas. É diferente eu falar gestão, é diferente, viu, gente? Eu falar gestão de governança. Tá? Toma muito cuidado. Quando eu falo gestão, é diferente de eu falar governança. Governança é algo total. E gestão é algo parcial. Quando eu falo que estou fazendo a gestão de algo, quer dizer que eu dependo de outras coisas. Quando eu falo de governança, é algo mais total. Por exemplo, uma vez caiu na prova da Anvisa, eu lembro como se fosse hoje,
que falava que a computação em nuvem era uma forma de utilizar serviços via internet e que tirava a governança em relação aos dados do usuário. A governança dos dados do usuário. E a questão estava correta. Muitos alunos me mandaram mensagem: professor, mas eu posso alterar meus dados, eu posso copiar meus dados, eu tenho a governança dos dados. Aí eu falei: não. Você não tem a governança dos dados. Você não é um governante total da computação em nuvem. Você tem uma gestão desses dados. Você consegue apagar, alterar, copiar para lá, modificar. Mas governança total você não tem na computação em nuvem, porque a infraestrutura não é sua. A infraestrutura não é sua. A infraestrutura é do fornecedor. Você está acessando a infraestrutura. Se um dia pegar fogo em tudo do fornecedor, já era seus dados. Você não tem governança. Você só tem governança dos dados quando os dados estão no seu computador, no seu. Aí você tem governança total, porque é sua, a estrutura é sua. Você só tem governança quando a estrutura é sua. Agora, quando fala gestão, por exemplo, se eu falar para vocês que eu consigo aumentar a quantidade de memória e diminuir a quantidade de memória através de um programa, quer dizer que eu estou tendo a gestão, né? A gestão da ferramenta. Eu não tenho a governança total da ferramenta, mas eu tenho a gestão. Né? O governante é o cara que tem a infraestrutura. A infraestrutura está na mão dele. Então, quando coloca ali, volta lá, quando coloca gestão, existem realmente algumas gestões de ferramenta que impactam direto na infraestrutura. Mas foi questionável, eu acabei deixando para lá e marquei como errado, né, para não gerar um problema. Mas na hora da prova, tentem ler, a gente não tem uma questão dessa. Se tiver, depois eu vou comentar em outras situações, se o CESP entende essa gestão dessa maneira. Mas eu anulei aqui para não ficar muito confuso para a gente. Eu coloquei como errado, tá bom? E aqui eu coloquei algumas coisas importantes, ó. Veja, aqui, esse on-site aqui é o modelo on-premise. Quando você tem um modelo on-premise, que é o modelo on-premise, é o modelo na sua casa, né? É quando o computador é seu, quando a infraestrutura é dentro da empresa. Esse é o modelo on-premise. No modelo on-premise, eu não tenho nada na nuvem. Tudo isso aqui é meu, ó. Tudo isso aqui é infraestrutura interna na empresa, no modelo on-premise. Então, ó, eu gerencio tudo. Eu governo tudo, eu gerencio tudo, gerencio a rede, gerencio o storage, os discos, os servidores, a virtualização desses servidores, sistema operacional, middleware, runtime, tudo isso aqui. Você não precisa ficar se preocupando com o que é runtime, middleware até tudo bem, pode cair porque na nossa prova tem computação em nuvem, a API tem a ver com middleware, depois mais na frente vocês vão entender um pouco melhor. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que isso tudo é responsabilidade minha quando é on-premise. É responsabilidade minha porque a infraestrutura está aqui comigo, na empresa. Agora, quando eu contrato uma infraestrutura na nuvem, quando eu não quero usar essa infraestrutura aqui na empresa, eu contrato uma infraestrutura na nuvem, que é o que o Estúdio Aulas faz, ó. A empresa me oferece, o provedor de serviço me oferece tudo que está em vermelho. Ó, Service Provider Managers. Ó, ele está me dando virtualização, servidor, storage, network. Isso aqui, tudo que está em vermelho aqui, é gerenciado, né? Você pode gerenciar, mas você não governa isso aqui, ó, virtualização, você não governa isso aqui. Não é você que cria os servidores virtuais, não é você que configura o servidor, não é você que configura os discos, não é você que configura a rede. Isso aqui é tudo eles que te dão já pronto. Aí essa parte de cima é você que tem que instalar os aplicativos, você que tem que ter os dados, você que tem que fazer a instalação de tudo isso aqui, ó, sistema operacional. Então, quando cai na prova IaaS é uma infraestrutura. Ele te dá a infraestrutura, que é isso aqui, ó, virtualização, servidores. Ele não te dá o sistema, não te dá a aplicação. Isso aqui tudo você que instala. Ó. O usuário fica responsável por instalar isso aqui tudo. Tá? Então aqui você vai ter ferramentas, por exemplo, para colocar mais disco, pedir um storage maior, um espaço no storage maior. Você vai poder pedir uma configuração de servidor diferente. Você vai poder configurar isso aqui. Você é configurável. Você tem um painelzinho lá que configura. Só que não é governável.
Aí você fala, pô, o que quer dizer governar? Por exemplo, se um disco pifar, não é você que troca. Porque não está com você, essa estrutura não está contigo. Governança você não tem sobre virtualização. Você não cria servidor virtual, você não modifica servidor virtual. Isso é tudo gestão do provedor de serviços. Só para você entender. E o PaaS, você tem tudo isso aqui, ele te dá isso aqui tudo, ó, um ambiente favorável para você programar. Já tem rede, já tem tudo isso aqui vermelho. Isso tudo é gerenciado por ele. Você fica responsável por instalar a aplicação e trabalhar com os dados dessa aplicação, ou seja, é você que desenvolve, desenvolvedor. Você não tem os aplicativos, você desenvolve os aplicativos. E o SaaS, ele te dá tudo, ó. O SaaS, ele te dá tudo. Ele já te dá o aplicativo, a aplicação, ó, tudo isso aqui ele te dá no SaaS. No SaaS, ele te dá toda essa infraestrutura porque você tem que usar uma aplicação. Como é que usa uma aplicação sem toda essa infraestrutura? E aí, nesse caso, você fica responsável só por usar o programa. Você pode até configurar o programa, mexer com algumas configurações no programa, mas essa parte de baixo todinha você não mexe em nada. Você não gerencia nada, você não tem gestão de nada disso aqui. Então, só para você entender, vamos dizer que você é só um usuário, quer um programa. Você quer um programa para a empresa, ou um CRM, que é um controle de relacionamento com o cliente, ou um ERP, que é uma ferramenta de gestão empresarial. Se você só quer isso aqui na nuvem, você vai contratar SaaS. Você não quer ficar preocupado com nada, você só quer usar isso aqui, ó. Agora, se você é um desenvolvedor, você quer essa parte aqui, mas você que desenvolve aqui, ó, você quer um ambiente favorável para o desenvolvimento. Agora, se você tem uma empresa e você já tem a aplicação feita, você já tem os seus dados, tudo isso aqui já pronto, ó, você só contrata o servidor mesmo, a virtualização, o storage, e aí você fica responsável por fazer a instalação da aplicação, de tudo. Tá? Então, são serviços de computação em nuvem que depende de quem vai usar. Depende de quem vai usar. Tá? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, no SaaS, e-mail, CRM, ERP, como eu falei, isso você só usa. E aí quem constrói, que é o desenvolvedor de banco de dados, aí ele precisa de desenvolvimento de aplicação, ele precisa de streaming, de vídeo, porque ele pode criar uma aplicação que tenha vídeo, web, decisão de suporte. Essa decisão de suporte aqui, é um atendimento mais de suporte ao programa, né? Então, eu não sei por que ele colocou decisão de suporte aí, mas é um atendimento mais para aquele que, eu desenvolvi o software para você. Você está usando, eu estou ali dando suporte, né? E assim por diante. Sistema legado, que é trazer um sistema de um lugar para o outro, servidor de arquivos, segurança, sistema de gerenciamento e memória. Tá? Isso aqui é quando você quer pegar uma aplicação que está em um lugar e jogar na nuvem, você precisa de uma infraestrutura na nuvem. Tá? Até aqui está errado, aqui é infraestrutura como serviço. Vamos lá, questão 7. Computação em nuvem é um paradigma da tecnologia da informação que permite acesso onipresente, conveniente sob demanda. Onipresente porque você usa serviços pela internet, né? Você não precisa estar lá, não está contigo a infraestrutura. E sob demanda, há um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis. Você pode configurar redes, servidores e armazenamento, quando você está usando infraestrutura, aplicativos e serviços nessas outros tipos de serviço, que podem ser rapidamente provisionados, liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviço. Uma das características da computação em nuvem é promover a rápida elasticidade dos recursos. Correto. Aqui ele está falando sobre os benefícios da computação em nuvem, e aqui tem algumas palavras importantes como elasticidade, que é o aumento do recurso, né? Recursos elásticos. Aqui você tem que lembrar também sob demanda, a computação é sob demanda, e vem uma palavrinha aqui importante que é o pay-per-use, que você paga pelo que você usa, né? Você paga por demanda de uso e assim por diante. Tá correto. Cookies de sessão são armazenados na memória e não são gravados no disco. Correto. Aí você fala, pessoal, não aprendi isso. Vamos lá. Cookies pode ser de sessão e cookies pode ser de
cookies persistentes. A primeira coisa é lembrar que o cookie de sessão, ele fica na memória RAM. Então ele é temporário. Ele é temporário. Quer dizer que ele fica na RAM. E a memória RAM, você sabe, ela é volátil. Quando desliga o computador, ela apaga. E os persistentes ficam no HD, no disco rígido, que é não volátil. Quer dizer que não depende de energia para ficar com os dados armazenados. Então ele não é uma memória temporária. Ela é uma memória permanente. Ela grava até que você apague um dia. Então o cookie de sessão, quando você fechar a página, ele apaga. Então a página está usando um cookie, por exemplo, você entra no YouTube. Olha para cá. Você entra no YouTube, aí você visitou o YouTube, aí ele coloca um cookie na sua máquina armazenado na memória RAM, ou na memória RAM do próprio servidor. Quando você fechar a página, ele vai lá e apaga, que não é o caso do YouTube. O YouTube não faz isso. Mas cookie de sessão é esse. Quando você fecha a página, ele apaga. O cookie, que não é de sessão, que é o persistente, ele é feito armazenamento no seu HD. E aí, o que acontece? Toda vez que você acessar essa página de novo, ele vai lá no HD, resgata a informação e fala, eu conheço esse cara. Que é o que o YouTube faz. Se você assiste o vídeo de matemática, ele vai ficar te recomendando outros vídeos, porque ele vai lá no cookie e fala, esse cara gosta de matemática. Aí você fala, pessoal, então esse cookie persistente nunca é apagado? É apagado, ele tem data para apagar. O cookie de sessão não tem data porque ele apaga na hora que você fecha. O persistente tem data, ele apaga com a data que está programada. Bota lá. Então essa questão aí está certa. Vamos para a próxima. Um serviço de nuvem pública é disponibilizado publicamente através do modelo de pay-per-use, ou seja, por demanda. Questão correta. Aí você deve estar pensando, professor, mas eu uso computação em nuvem, é pública, porque todo mundo utiliza essa infraestrutura, mas eu não pago, é gratuito. Beleza, mas se você quiser mais recursos, você tem que pagar, certo? Então isso aqui, claro, é uma questão que fala no modo genérico, né? Tem pessoas que realmente não pagam. Por exemplo, você usa o Google Drive até uma determinada capacidade, não paga. Mas depois, se você quiser realmente usar o recurso de uma forma mais completa, você paga. E o que é a nuvem pública, para lembrar? A nuvem pública é aquela que tem a infraestrutura compartilhada. Eu armazeno na nuvem pública, você também, as nossas informações estão na mesma infraestrutura compartilhada. Né? O que divide os meus arquivos, separa do teu, é o login e senha. Isso é uma nuvem pública. Então, o governo federal, a Polícia Federal, não vai armazenar os arquivos importantes na nuvem pública. A Polícia Federal, a Polícia Civil, outra polícia qualquer aí, vai armazenar em nuvem privada. Eles vão ter uma própria nuvem para armazenar essas informações. Naturalmente, para a Polícia Federal é o SERPRO. O SERPRO vai ter essa infraestrutura de nuvem para a Polícia Federal colocar lá os dados, que é a empresa do governo, o SERPRO. Na Polícia Civil aqui eu não sei como é que funciona no Distrito Federal, mas bota aí. Então essa questão está certa. Um agente de polícia solicitou a alocação de recursos computacionais na nuvem. Ele está fazendo uso do chamado pool de recursos, fornecido exclusivamente para servidores físicos. Aqui está errado, gente. Realmente, pool de recursos tem a ver com computação em nuvem. O pool de recursos é o seguinte, eu tenho um recurso, eu tenho aqui, por exemplo, um recurso de e-mail na nuvem. Eu pego esse recurso e divido em partes, em conjunto de recursos, para poder disponibilizar esses recursos para várias pessoas. Um pool de recursos é um conjunto de recursos que é oferecido para várias pessoas ao mesmo tempo. Só que o erro aqui é o exclusivamente para servidores físicos. A computação em nuvem ela tem servidor físico e servidor virtual. Tá? Então, essa questão está errada. Se tratando de computação em nuvem, SaaS, o usuário administra a infraestrutura subjacente. Ó. O SaaS, o cara administra a infraestrutura, incluindo rede, energia, ele não administra, isso que está errado. Tá? Quem administra a infraestrutura, mesmo não tendo governança com ela, mas administra, é quem tem algum serviço de infraestrutura as a service. SaaS você só usa. Beleza? A nuvem híbrida é dividida entre clientes com negócios em comum
que rateiam os custos de utilização e manutenção. Esta nuvem pode ser hospedada e gerenciada dentro das empresas ou então terceirizada. Vamos lá, isso aqui não é o conceito de nuvem híbrida. Nuvem híbrida é isso aqui, ó. Eu tenho a nuvem pública, que as empresas que têm alto grau de sigilo em documentos não vai colocar documento aí, a empresa vai criar a sua própria nuvem, a nuvem privada. Por exemplo, o governo federal tem uma nuvem privada no SERP e todos os órgãos do governo armazenam lá, certo? A nuvem híbrida é aquela que está aqui, ó, pegando um pedaço de nuvem pública e um pedaço de nuvem privada, tudo por causa do custo. Aí você fala, como assim? Imagine que você chega na Polícia Federal, você chega lá na Polícia Federal e você vê toda aquela infraestrutura lá no SERPRO, que é os servidores da Polícia Federal, a nuvem da Polícia Federal. E aí você, como um visionário da área de tecnologia, chega lá e fala, galera, essa infraestrutura aqui é muito cara. A gente pode reduzir o uso dessa infraestrutura fazendo o seguinte, fica na nuvem privada aquilo que realmente é sigiloso e importante. E a gente coloca aquelas coisas que não tem sigilo, que não tem importância, mas que é compartilhado por muitas pessoas na internet, na nuvem pública. Então um pouquinho fica na privada, um pouquinho fica na pública, eu estou usando nuvem híbrida para diminuir o custo. Agora, o que ele fala na questão, volta lá, ele não fala isso, ele fala, ó, é dividido em clientes com negócios em comum. Então, eu tenho parceiros, esse aqui é um parceiro, esse aqui é um parceiro, e eles falam, rapaz, nuvem privada é muito caro, mas se a gente pegar e criar a nossa nuvem, e eu colocar lá, você colocar lá e você colocar lá. Isso não é nuvem híbrida. Quando tem parcerias assim, para diminuir o custo, para ratear o custo, a gente vai chamar de nuvem... Nuvem o quê? Nuvem comunitária. Certo? Questão errada. Questão 13. Repetiu, né? Questão 13 repetiu. Questão 14. Navegação segura é um recurso que acrescenta recursos adicionais para o navegador do Google Chrome. Gente, aqui o conceito é de plugin. Plugin é um programa, é um recurso que acrescenta recursos adicionais ao navegador. Eu instalo o plugin, ele traz novas funcionalidades ao meu navegador. Navegação segura, ela é nativa, ela já vem no Google Chrome e ela é para proteger, ela não é para adicionar recurso, ela já é um recurso do Google Chrome, né, para proteger contra ameaças. O risco de Deep Web, o risco da Deep Web, o que é a Deep Web? A gente aprendeu, né? A Deep Web é o seguinte, aqui tem a Surface Web, que é a Surface Web, é só a ponta do iceberg. A Surface Web tem todas as páginas que o Google encontra. Todas as páginas que estão no Surface Web aqui, o Google encontra. Se você digitar na pesquisa, você encontra. E as que estão aqui na Deep Web, que é a parte de baixo, né? Aqui é só a ponta do iceberg, a parte de baixo, que é 10 vezes maiores que a Web Surface, é a Deep Web, a web profunda. Essas páginas que estão aqui na Deep Web não são encontradas por mecanismos de busca. Elas são meio que escondidas ou para ilicitudes, venda de arma, venda de órgão, enfim, ou para privacidade de uma empresa. Tipo, a Polícia Federal tem dados na Deep Web. E tem muitas pessoas que usam disso, né, desse Deep Web, por ser algo muito escondido para praticar crime. Então, aqui ele vai falar isso, quer ver? Ó? O risco da Deep Web é basicamente a intenção de quem usa ela, né, de que o usuário que acessa. Por exemplo, a Polícia Federal acessa a Deep Web não com intenção maliciosa. Por conter páginas com conteúdo ilegal, as mesmas podem conter vírus, prejudicando a segurança do computador. Vale lembrar que ela também pode ser criptografada, anônima e muito usada por criminosos. Questão correta. Vamos para o bloco 2. Computação on-premise, que a gente já sabe, que eu já dei uma palhinha ali, que é a computação normal. É quando eu uso um servidor aqui dentro da empresa. Né? Então, eu tenho uma aplicação aqui dentro da empresa e uso o servidor aqui, eu não uso na nuvem. Requer uma avaliação criteriosa sobre a aquisição do servidor. Claro,
Se eu vou montar uma infraestrutura aqui dentro do Estúdio Aulas e não quero usar computação em nuvem, eu quero uma infraestrutura aqui mesmo, eu tenho que saber qual é o valor desse servidor, a potência dele e assim por diante. E não só isso, eu tenho que avaliar quanto de energia vai gastar, ar-condicionado aqui que vai refrigerar essa sala, quantos funcionários vão trabalhar aqui, licenças de software, é muito custo. Por isso que as pessoas adotam a computação em nuvem. Então, ó, tem que ter uma avaliação criteriosa, todos os elementos periféricos necessários, que são aqueles que não tem uma aplicação direta ao negócio, mas tem aqui, né, energia, ar-condicionado, pessoal, para processar e executar e suportar uma aplicação desse tipo, questão correta, tem que ser feita a análise de custo-benefício. 17. Escalabilidade é o poder de adicionar ou reduzir recursos segundo a necessidade de performance dos aplicativos. Verdade? Escalabilidade é aumentar e diminuir o momento que você precisar. Na modalidade de serviço PaaS, o usuário poderá gerenciar a escalabilidade de um servidor. Vamos lá. Veja bem. Aqui é o seguinte. Se você quer escalar, certo? Escalar é aumentar a potência do seu servidor, aumentar a potência da memória, do processador, né? Aumentar o poder de processamento. Serviços PaaS é para você desenvolver, ele vai te dar ferramentas para desenvolvimento. Não é para escalabilidade de servidor. Para você mexer com as ferramentas de escalabilidade, você vai ter que ter alguma ferramenta de plataforma. Então, esse item está errado. Vamos para a próxima. A integração entre as aplicações e informações de múltiplas fontes é essencial em sistemas distribuídos. Ele está falando assim, a integração entre aplicações e informações de múltiplas fontes. É um programa de um fabricante conversando com outro programa, você consegue colocar o WhatsApp dentro do navegador de internet, ou com o WhatsApp web, é tudo integrado. Essa integração entre as aplicações e informações de múltiplas fontes é essencial um sistema distribuído. É essencial em sistemas distribuídos. Então, o que é um sistema distribuído? A internet é um sistema distribuído exatamente porque nós não temos essa centralização em um computador só. Sistema distribuído. E essa integração de aplicações, porque uma aplicação daqui fala com essa daqui, fala com essa daqui, fala com essa daqui, essa aqui fala com essa aqui fala com essa aqui com essa. Tem que ter, né? Tem que ter uma integração, uma forma de integração. Então, por exemplo, é aqui que depois vocês vão aprender sobre a API. Aqui tem um pouco a ver com a API. Mas lá para frente vocês vão aprender isso. Mas imagine, o Google, ele desenvolve uma aplicação, vamos imaginar que ele desenvolveu aqui o Gmail. O Google desenvolveu o Gmail. E o Gmail, ele é acessado em qualquer navegador de internet. Em qualquer plataforma. Celular, televisão, o Gmail é acessado em tudo. Por quê? Porque ele está em um sistema distribuído. Então, quando o Google foi desenvolver o Gmail, ele não teve que se preocupar com isso. Ele não teve que se preocupar, isso aqui vai ser um programa que vai ser aberto em celular. Ele precisou se preocupar em programar. Por quê? Porque existe o que a gente chama de middleware. Em sistemas distribuídos existe o papel do middleware. O middleware é a ferramenta do meio. Então o Gmail, quando ele desenvolve e vai falar com outra aplicação, ele usa as características do middleware. O middleware deu esse suporte para a programação distribuída. Então o programador está aqui. Está aqui. Programador. Ele não tem que se preocupar se está em um sistema distribuído, porque ele vai desenvolver o programa aqui e o programa já vai ter uma base de comunicação com outros programas, né? Com outras fontes, que é o middleware. Então o middleware é o homem do meio. Homem do meio. Ferramenta do meio. Tudo é possível hoje esses programas estarem se comunicando, mesmo sendo de fabricantes diferentes, graças a essa camada chamada de middleware.
Então, o middleware tem um papel fundamental nessa integração de sistemas, já que é capaz de fazer mediação entre as várias tecnologias. Questão correta. 19. Windows Azure, Google App Engineer e iCloud são exemplos, respectivamente, IaaS, SaaS e PaaS. Ó, esse aqui pode ser IaaS ou PaaS. Então, tá correto. Google App Engineer é para desenvolvimento de aplicativo. Aqui é PaaS. E iCloud é SaaS. Então, aqui está errada a questão. Um cloud broker é responsável por conduzir o monitoramento e o desempenho de segurança dos serviços em nuvem. Vamos lá. Esse aí que ele está falando são os atores. Os atores da computação em nuvem. Nós temos o consumer, que é o consumidor. Naturalmente, esse consumidor consome o quê? SaaS. Né? Consumidor consome SaaS. Aí nós temos aqui o ator chamado de Cloud Auditor, que vai auditar as ferramentas de segurança e de desempenho. Aqui não é Cloud Broker, é Cloud Auditor. Aí nós temos o broker, Cloud Broker, que é uma espécie de, vamos lá, intermediário de computação em nuvem. Aí você fala, como assim? É ele que vende a computação em nuvem, é ele que chega na empresa, olha as necessidades da empresa e fala que deve ser implantada uma computação em nuvem lá. Cloud Broker é como se fosse, você quer alugar uma casa e tem alguém ali intermediando o aluguel da casa ou a venda da casa. A gente chama, como é que é o nome que a gente chama dessa galera que trabalha com imóveis? Esqueci o nome. Que o cara agencia, ele pega a sua casa e vende para outra pessoa. Corretor. O Cloud Broker é como se fosse um corretor. Ele chega na empresa, vê as necessidades da empresa e vende algum serviço de computação em nuvem de uma empresa. Que essa empresa, no caso, seria a provider, a provedora do serviço. Então, o Cloud Broker é um intermediário, é um interlocutor, vamos dizer assim, de computação em nuvem. 21. Um provedor de serviço SaaS é responsável pela provisão e gerenciamento de infraestrutura e middleware. Olha aí, o SaaS, ele não gerencia infraestrutura e middleware. Tá? Se você olhar no desenho, o SaaS só é o uso. Para gerenciar middleware, sistema operacional, aí seria PaaS. E para gerenciar infraestrutura, IaaS. Então está toda errada essa questão. Caso uma organização necessite mover uma aplicação legada, o que é uma aplicação legada? É uma aplicação dentro da empresa que está trabalhando com ferramentas mais antigas. Então vamos dizer que aqui no Estúdio Aulas eu tenho um software de clientes aqui, um software de cliente. E esse software é um software legado, ele é um software aqui dentro da empresa, é um software mais antigo aqui. E aí ele está armazenado num computador aqui, ninguém pode acessar de fora pela internet. O atendimento ao cliente é só local aqui. Uma aplicação só local. Aí eu falo, rapaz, esse negócio está muito antigo já. Então eu vou migrar essa ferramenta, eu vou modernizar. Aí alguém falou, Léo, para que as pessoas acessem, façam matrícula online, para que as pessoas entrem lá, falem com o cliente, já pela internet mesmo, para a gente fazer isso ficar bom mesmo, você tem que tirar essa aplicação legada daqui de dentro da empresa e colocar ela em um sistema de nuvem, para que as pessoas possam acessar à distância, enfim. Então, para modernizar aqui, você vai ter que migrar. Você vai ter que migrar aqui essa estrutura. Você vai migrar essa estrutura para uma estrutura em nuvem. E aí você tem duas opções para migrar, que é o que ele vai falar. Pode-se optar pelos recursos de rehosting e rearquitetura, migrando suas aplicações para uma plataforma mais moderna. No processo de rehost, as aplicações legadas são reescritas em códigos e estruturas mais modernas. Reescrever o programa. O programa é uma linguagem muito antiga, COBOL, Delphi. E aí você vai reescrever ele para ele
ser usado como plataforma. Na verdade, você vai usar uma plataforma e reescrever o programa dentro da plataforma, já que a plataforma oferece um ambiente de desenvolvimento. Então, essa questão está certa ou está errada? Ela está errada por um motivo. Esse conceito que ele deu aqui de reescrever o código não é no rehost, é na rearquitetura. A rearquitetura, ela demanda um custo maior, porque o software tem que ser reescrito para ser adaptado à plataforma física. E o rehosting, ele só pega o programa e muda de plataforma física. Ele só leva e joga na nuvem. É mais rápido de se fazer a migração, mais barato, porque não tem que reescrever o software. 23. Um cookie transitório, que é o mesmo que cookie de sessão, é apagado quando você fecha o navegador. Questão correta. 24. A navegação segura do Google Chrome foi criada para impedir que usuários acessem sites maliciosos via Google Chrome, Android e Gmail, que são serviços da marca. Beleza? Android é do Google, Chrome é do Google, Gmail é do Google. O usuário que suspeitar que um site possa ser malicioso, ele poderá denunciá-lo com ferramenta não nativa. Lembra que eu falei? No Internet Explorer você denuncia na própria ferramenta, no próprio filtro Smart Screen. A navegação segura é só para verificar, ela não denuncia. Aí no Google Chrome você instala um plugin chamado de Suspicious Site Report, que é para você denunciar esse site, reportar uma denúncia para ele. Então a questão está certa. Web crawlers, que são robôs, ou até mesmo bots, mas não são aqueles bots da segurança da informação. Bot no sentido da palavra, robô. Podem fazer buscas de documentos de hipertexto na web e indexá-los. Questão correta. Funciona o Google assim, gente, ó. Ó como é que funciona o Google. Você vai fazer uma pesquisa no Google aqui, né? O Google tem os servidores dele, milhares de servidores aí, vamos imaginar assim. Eu só vou botar um aqui como exemplo, mas são vários. E nesse servidor aqui você tem uma tabela indexando as páginas. Por isso que é chamado de índice. Index. E aí vão ter milhares de registros aqui. Esses registros aqui são os registros da busca. Então, se eu colocar informática aqui, eu estou pesquisando aqui as páginas que falam de informática. E aí ele retorna para você no resultado lá as páginas que falam de informática. A pesquisa não é diretamente em todas as páginas têm que estar indexadas. E aí existem várias formas de indexar conteúdo aqui, várias. E aí tem o web crawler, que faz essa varredura de páginas de hipertexto, vê o conteúdo das páginas e vai indexando aqui para que alguém buscar, já busque essas páginas que estão indexadas. A outra forma de indexar é você registrando, você mesmo, olha para cá. Você mesmo pode colocar sua página lá no índice do Google, é só você registrar a página. Né? Tem como você registrar a página no Google, aí ele já fica nesse índice ali. E nunca esqueça, as páginas da Deep Web não estão nesse índice. As páginas da Deep Web não aparecem nos mecanismos de busca. Volta lá. Matamos a questão 25. Vamos lá. Bloco 3. Hoax é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos. Hoax é um boato, gente. Hoax não é tipo específico de phishing. Nessa questão aí ele está falando do farming, que é o envenenamento do DNS. Então esse item está errado. O IPS, que é um sistema de prevenção de intrusão, é uma ferramenta auxiliar no gerenciamento e segurança de rede, instalada em determinado ponto de passagem de tráfego de uma rede de computadores, filtrando pacotes. Aí não. Por aplicação e hospedagem. Filtro de pacotes não é o IPS, é um firewall. Firewall que tem o filtro de pacotes. Firewall do tipo filtro de pacotes. Então esse item está errado. O IPS realmente ele é um complemento, né? O firewall protege contra acessos não autorizados, mas se passar pelo firewall, cai no sistema de detecção de intrusão, que é o IPS. Ele é interno, ele é um complemento para o firewall.
Requisições de resolução de nomes feitas pelo protocolo DNS não são transportadas sobre o DP. Como é? São, né? Não são, não. São. Beleza? DNS usa o DP, e é importante eu falar isso aqui, ele usa o DP para consultas. Consultas de nomes e IPs. A principal função do DNS, principal função dele, que é consultar o domínio em relação ao IP e o IP em relação do domínio, ele faz pelo UDP, ele usa o protocolo de transporte UDP. Como o UDP é não confiável, o cliente DNS reenvia o cliente volta lá. Como o UDP é não confiável, o cliente DNS reenvia sua consulta em um número limitado de tentativas, caso a resposta não chegue a tempo. Gente, questão correta. O DP não é confiável, às vezes ele perde. Vai acontecer isso aqui, ó. Você digita o endereço da página, quando você dá um Enter, a página não aparece. Por quê? Porque falhou nessa requisição, o pacote não foi, perdeu. Aí você aperta de novo, aí aparece a página. Né? Então, quando não estiver aparecendo a página, pode ser por causa de um erro. E aí bota lá, olha o que ele fala, é um número limitado de tentativas. É um número limitado de tentativas. Eu coloquei aqui errado, mas é certo. Por que eu coloquei errado aqui? Hábito, né? E esse número é limitado de tentativa caso não tenha uma resposta, caso a resposta não chegue a tempo. É limitado mesmo, não é ilimitado. Tanto que vai chegar um momento que ele vai falar, essa página não está respondendo. Né? É um número realmente limitado de tentativa. Então a questão está correta. Aí eu quero falar para vocês o seguinte, o DNS também usa TCP. Só que ele usa TCP quando o DNS primário vai falar com o secundário. Aqui é transferência de zona. Transferência de zona. É quando um servidor DNS precisa enviar informação para outro servidor DNS. Tá? Quando um servidor precisa enviar informações para outro servidor DNS, aí é uma transferência de zona. E aí ele usa o TCP. Tá? Aí, ó, nunca esqueçam que o DNS ele é formado por servidor root, que é o servidor raiz. Existem só 13 servidores roots no mundo. E aí tem os outros servidores aqui que a gente vai ter também no DNS. O .br, .jp, é uma estrutura distribuída e hierárquica. E aqui eu vou ter o com, o gov, e aí vai. E aí aqui no com nós vamos ter o estudioaulas.com.br, o domínio. Então, a estrutura hierárquica e distribuída. Tanto que quando você digita estudioaulas.com.br, ele não vem aqui em cima direto, né? Ele vai no root, aí o root vai falar, rapaz, não conheço esse endereço não, não tá comigo não. Mas eu sei quem tem o BR, aí vem aqui pro BR. Aí o BR, ó, beleza, chegou aqui, mas eu não conheço esse estudioaulas.com.br não. Mas eu sei quem é o com, aí envia pro com. Ó, o com fala, rapaz, eu conheço esse cara, tá aí embaixo, ó. Pronto. O root não conhecia o Estúdio Aulas, mas ele conhecia quem era o BR, que tá ligado a ele. O BR não conhecia o Estúdio Aulas, mas ligava pro com. O com conhece o Estúdio Aulas porque tá ligado nele. Tá? Essa é a estrutura hierárquica e distribuída do servidor DNS, do sistema DNS. A gente vai chamar esse DNS aqui de genérico. Genérico, porque é o servidor que está mais próximo aí do usuário. Esses caras aqui a gente vai chamar de superior. E esses aqui top level. Top level. E lá o root, o raiz. Beleza? Então a transferência de informação de um servidor DNS para o outro é o que a gente chama de transferência de zona. Então aí sim é feito via TCP, tá? Vamos para a próxima. 29. A função do ARP é determinar o endereço MAC de uma interface de rede associada a um IPv4 ou IPv6. O ARP é que determina qual é o endereço MAC, gente. Vamos lá. O ARP, ele não sabe qual é o endereço MAC, ele tenta descobrir. Então, ele não determina o endereço MAC, é o contrário. Ele determina o endereço IP e pergunta qual é o MAC relacionado a ele. Nunca esqueça, o ARP,
É assim, ele sabe o IP e quer saber o MAC. O HARP, que é o Reverse ARP, ele sabe o MAC e quer descobrir o IP. Beleza? Então esse item está errado. Protocolo TLS, SSL e MIME são utilizados na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Não. Veja. Aplicação é HTTP, POP, IMAP, TLS, SSL e MIME, eles estão na camada de apresentação do modelo OSI. Apresentação do modelo OSI. No modelo TCP/IP, eles nem camada têm. Por isso que algumas pessoas não entendem porque tem esses dois modelos. O MIME, viu, gente? Ele é formatação de e-mails. A gente já tinha visto isso aqui antes. Anexo de e-mail também usa o MIME, tá? Não usa FTP como muitos pensam que a download de anexo de e-mail é FTP. Não é. FTP é um serviço de transferência de arquivo, mas não tem nada a ver com e-mail. Quem faz o anexo ser enviado por e-mail é o MIME. O MIME que faz isso. Porque o SMTP, ele só trabalha com texto. Aí quando você coloca um anexo lá para enviar, ele codifica em texto. Ele transforma o arquivo em textos codificados pelo MIME. E aí envia como se fosse texto. Tá? Mas eles não estão na camada de aplicação. Não está na camada. Se você soubesse quem são os protocolos da camada de aplicação, você já matava. Tá errado. Eles estão na camada de apresentação do modelo OSI. No TCP/IP eles nem têm camada. O TLS é uma camada, o SSL é uma camada, que eles são camadas de segurança. O MIME também teria que ser uma camada, eu não sei te dizer em qual camada ele estaria, mas ele teria que ser uma camada também, porque não tem a camada que tem codificação, criptografia. No modelo OSI é na camada de apresentação. Inclusive, uma vez caiu uma questão que era essa aqui, ó. Você tem a camada de aplicar modelo TCP/IP e tem o transporte. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Você quer usar o HTTPS. O HTTPS não está na camada de aplicação. Que é a HTTP da camada de aplicação. Aí o S é uma camada extra, ó, SSL. Secure Socket Layer, uma camada de criptografia. Aí quando você envia aqui a informação, passa por aqui e vai criptografada para o transporte. Já vai criptografada. É uma camada entre aplicação e transporte que nem existe. Por isso que foi criado o modelo OSI. Os caras da engenharia, olha para cá, os caras da engenharia, os caras da internet, da engenharia de redes e tudo, falou, rapaz, esse modelo TCP/IP não explica muito bem o funcionamento da rede. Aí criaram o modelo OSI, que explica mais, tem mais camadas, certo? Volta lá. Então, estamos quase terminando. Vamos lá. Questão 31. Um proxy reverso é um servidor de saída da rede, geralmente instalado para ficar à frente de um servidor. Aqui não é servidor de saída, é servidor de entrada, porque o proxy é reverso. O de saída que controla a saída é o proxy normal. O reverso controla a entrada. Ele fica aqui, ó. Ó. O proxy está aqui, controlando a entrada, não a saída. Aqui está a internet. E as pessoas vão tentar acessar serviços. Então, tá todo mundo aqui na internet, ó. Então, aqui tem o serviço web. Aqui tem o serviço de correio eletrônico. Aqui tem o serviço FTP, de transferência de arquivo e assim vai. E aí o proxy ligado a eles, ó. Então, quando esse cara aqui vai acessar o serviço, ele vai enviar uma requisição, vai passar pelo proxy reverso, que é um proxy que não está controlando o que sai, mas está procurando o que entra, está verificando o que entra, controlando o que entra. Passou pelo proxy, você quer acessar a página, manda para cá. Aí esse cara aqui, eu quero acessar um FTP. Passou pelo, o FTP vai para cá. Ele vai controlando a entrada. Esse é o proxy reverso que a gente já falou sobre ele. Só foi para lembrar porque é a parte de revisão. Protocolo TFTP, SFTP, FTP são utilizados para transferência de arquivo. Beleza, todos são transferências, ó. Só que tem uma diferença entre os três. Ambos estão na camada de aplicação. Correto, eles estão na camada de aplicação. Só que eu quero que você lembre uma coisa. São três tipos, né?
FTP é uma transferência de arquivo, é o protocolo que utiliza todas as características do protocolo. Inclusive, não só trabalha aqui com a ideia de transferência, mas uma transferência com autenticação. Com autenticação. Aí você fala, como assim autenticação? Aqui tem que ter login e senha para transferir, senão ele não transfere. O TFTP, que é o Trivial FTP, ele também é para transferência, só que é trivial, ele não usa todos os recursos. Ele é simples, ele não usa todos os recursos. Ele não tem autenticação de usuário, ele tenta diminuir a utilização do recurso para ser um protocolo mais rápido, mais para transferência de pequenos arquivos. Inclusive, aqui eu tenho o uso do TCP e aqui eu tenho o uso do UDP. Já que ele não se preocupa com tudo isso, ele faz a transferência por UDP, TFTP. E o SFTP, eu creio que é esse aqui que eu falei nas aulas, o SFTP é a junção do FTP, que faz transferência de arquivo, com o SSH, que é acesso remoto criptografado. Por isso que na prova caiu o SSH, ele é um protocolo de criptografia, mas também pode ser usado para transferência de arquivo, quando ele está aqui associado ao FTP. O Telnet é sem criptografia e também não pode fazer transferência de arquivo via Telnet. Um ACL, isso aqui é uma lista de controle de acesso. É aquela lista que tem as regras no firewall. Uma lista de controle de acesso. Então aqui está certo, uma lista de controle de regras que define as permissões de acesso a um usuário e determinado componente em um sistema. Ele vai controlar, o firewall está aqui, né? Controlando quem pode entrar, tem que passar pelo firewall. O firewall analisa a lista, a ACL, para ver se o cara pode ou se o cara é bloqueado. Em um firewall stateful, as regras e políticas de segurança são focadas na seção analisada. Correto? Stateful avalia o estado da conexão. Avalia o estado da conexão em cada seção. Quando começa e quando termina. Então a questão está correta. Stateful faz isso. Beleza? Então, finalizamos aqui mais um simulado. Não esquece de mandar o gabarito aí, né? Se você, só para deixar claro, se você é da consultoria, porque a gente tem dois produtos, né? Consultoria e mentoria. Da mentoria, você não precisa mandar a foto do gabarito, né? Agora, consultoria manda a foto do gabarito aí, do desempenho, para eu ter uma noção aqui, fazer, como a gente sempre tem os encontros ao vivo na consultoria, fazer uma análise junto com vocês. O pessoal da mentoria está assistindo esse vídeo depois, né? Então não tem essa obrigação aqui ele está assistindo esse vídeo gravado, né? Ele não tem essa obrigação de mandar gabarito, não vai ter essa análise mais profunda do gabarito, dos acertos, enfim. Tá bom? Galera, abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Tanto a mentoria quanto a consultoria pode tirar dúvidas pelo WhatsApp. Abraço e até a próxima.